Oi meninas, tudo bem? Hoje, como vocês estão vendo aqui no título do vídeo, eu vou ensinar pra vocês a minha maneira de preparar minha pele pra ir pro colégio. Bom, gente, eu vou mostrar tudo, desde a preparação de pele, olho, boca, contorno, tudo pra vocês. Então, vamos lá. Bom, gente, antes eu vou mostrar o que eu faço normalmente logo depois que eu acordo. Que eu lavo meu rosto com sabonete. E depois eu passo o antistringente. Eu uso esse aqui da Nivea, que ele é mais levezinho. Então ele só limpa a pele, mas não faz aquela limpeza totalmente profunda, tá? É só pra tirar mesmo as impurezas superiores da pele. Aí depois eu aplico um primer. Eu já apliquei o primer, tá, gente? Eu aplico esse aqui, o da Vult, o Primer HD. Eu passo nessa área, na pálpebra. E passo um pouquinho assim na bochecha só. E aqui nessa entradinha da testa, tá? Aí, depois eu venho com uma base, eu uso essa aqui que é 3 em 1, base, corretivo e pó. A minha cor é bege médio. Eu vou assim, gente, eu vou botando assim, vou dando batidinhas com o dedo mesmo. E depois eu venho espalhando, tá? Então eu vou botando aqui, produto. Eu não passo bastante, eu não faço aquela pele bem maquiadinha, tá? Eu passo um pouquinho aqui embaixo, tá, gente? Porque senão fica perceptível que tu só preparou o rosto e não deu continuação no pescoço. Então eu vou aplicar aqui. E depois eu venho espalhando com os dedos mesmo, tá? Se você quiser, tu pode vir aplicando com um pincel. Mas eu gosto da textura que dá com o dedo, então eu vou espalhar com o dedo mesmo. Tá? Eu peguei um pouquinho agora nesses dois dedinhos, vou espalhar aqui. E eu vou fazer isso aqui. Tá? Gente, eu tô olhando pra baixo porque meu espelho tá aqui embaixo, tá? Não estranhe, eu não estou olhando direto pra câmera, porque daí eu me acho melhor na maquiagem. Tá, vou espalhar aqui. Espalhei, pronto. Aí agora, gente, deixa eu só pegar aqui. Eu vou vir com um corretivo em bastão, tá? Eu vim com esse aqui. É bastão, é uma pastinha. Vou aplicar ele um pouquinho na minha pálpebra, pra uniformizar minha pálpebra, tá, gente? Porque mesmo que a gente não... Vou passar o restinho aqui, tá? Porque é melhor, dá um acabamento mais bonito na maquiagem. Então eu vou vir espalhando. E daí, enquanto eu passo o pó no meu rosto, ele vai dando aquela secadinha nesse corretivo. Tá? Não é obrigatório passar esse corretivo, só o primer na pálpebra já é o suficiente. Mas eu gosto de estar passando mesmo assim. Bom, gente, eu vou vir com o meu pó agora. Eu vou usar esse aqui bem clarinho, tá? Porque eu tenho uma pele muito clara. Eu vou vir usar um pincel assim, bem fofão, bem gordão. E vou aplicar em movimentos giratórios na pele toda, tá? Eu não gosto de cobrir muito a minha pele, tipo as manchinhas de espinho, essas coisas com corretivo, pelo motivo que faz com que inflame mais, então eu evito. Vou aplicar o restinho aqui nos olhos, vou pegar mais um pouquinho aqui, vou bater aqui no dorso da mão pra sair o excesso e vou espalhar aqui, ó, embaixo, tá, gente? Pra ficar, como eu disse, pra não ficar em sensação se eu preparar um rosto e esquecer o pescoço de deixar uniforme, tá? Fiz isso, pronto. Agora eu vou vir com contorno, gente. Eu vou usar tem nessa paleta aqui, a Unicolor, tá? Ele é um bronzerzinho lindo. Esse daqui, ó, gente, é meio difícil mostrar porque a paleta é grande. Mas eu vou usar esse aqui, tá? Deixa eu só pegar agora aqui o pincel que eu vou usar pra aplicar ele. Eu vou usar um pincelzinho assim, ó, chatinho, gente, e fininho, tá? Eu vou pegar nos dois ladinhos dele, ó, peguei esse lado e nesse, e vou bater pra tirar o excesso. E eu vou fazer aquela boquinha de peixe e vou aplicar aqui nessa entradinha do rosto, tá? Assim, tá? Eu aplico com ele chatinho, assim, e depois eu viro ele e esfumo, pra ficar bem... Vai ficar uma coisa muito marcada. Vou fazer a mesma coisa no outro lado. Apliquei o produto, agora eu vou esfumando, tá?
pra vocês vai parecer que tá bem mais marcado esse lado, mas não tá, tá? Tá a mesma coisa que esse lado. Aplicado o contorno, eu vou vir com aquele pincel fofão de novo. Vou pegar um pouquinho só de pó, vou bater e vou passar em cima pra deixar mais suave, porque eu não gosto de uma coisa muito perceptível, sabe? Eu só gosto que dê aquela afinadinha sutil no meu rosto. Bom, gente, agora que eu terminei, eu vou ir fazer o meu olho, a minha sobrancelha, tá, gente? Eu vou usar... Peraí, deixa eu pegar aqui. Uma sombrinha marrom. Eu vou usar essa aqui, gente. Então, esse marronzinho aqui. Deixa eu aumentar aqui o zoom, gente, pra vocês enxergarem melhor. Então, eu vou usar esse marronzinho aqui. Eu vou vir com uma esponjinha mesmo, tá, gente? Vocês não precisam estar usando pincel. Se vocês quiserem, vocês podem estar usando um pincelzinho chanfrado. Deixa eu ver aqui um pra mostrar pra vocês. Podem usarem um assim, tá? Fininho, tá? Um chanfradinho. Mas eu vou usar uma esponjinha, porque eu prefiro uma esponjinha, que ele é mais firminho pra aplicar. Então, eu vou fazer... Pra vocês, eu vou fazer essa parte do rosto e depois eu volto no vídeo com tudo finalizado. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a sombrinha com a esponjinha de lado, tá, gente? Ó, de lado. Eu vou vir aplicando. Lembrando, gente, usem um tom bem parecido com a da sobrancelha, tá? Só porque eu tô usando marrom e você for morena, tu não vai usar marrom, né? Tu usa um tom mais assim, mais chumbo, mais escurinho, tá? Deixa eu pegar mais um pouquinho. Aqui. Vou sempre acabar aqui borrando um pouquinho, mas é coisa de prática, tá, gente? Sempre acontece. Bom, fiz isso. Aí agora eu vou vir com um pincel de sombra, tá? Um pincelzinho assim, fininho. Deixa eu só mexer aqui na iluminação, isso. Vou usar um pincelzinho assim, gente, fininho. E vou vir com uma sombrinha bege. Eu vou usar essa begezinha aqui, ela é meio amareladinha, tá, gente? Lembrando que vocês não tem que ter as mesmas sombras, tá, gente? Vocês usem o que chegar mais... ter um tom mais aproximado dos tons que eu tô usando aqui. Claro, vocês têm que criarem os próprios makes de vocês. Isso aqui é só uma base, assim, uma noção pra vocês inventarem novos makes aí na casa de vocês, tá? Então, eu vou aplicar aqui, gente, em toda a minha pálpebra. Então, eu tô aplicando em toda a pálpebra. Pode subir um pouquinho aqui no côncavo, não tem problema mesmo, tá? Então, apliquei. Aí agora, eu vou vir com um pincel lápis, tá, gente? Que aí, o meu é esse aqui. Ele é bem fininho, tá? Ele é roxinho, bem fino. E eu vou vir com aquele mesmo marrom que eu apliquei na minha sobrancelha, tá? Esse aqui. Eu vim com aquele mesmo marrom. Vou pegar com o pincel de ladinho, assim, ó, tá? Esse pincel, ele é pontiagudo, ele tem bem um formatinho de lápis, tá? E eu vou aplicar no meu côncavo. Eu vou fazer assim, gente, ó. Eu vim com ele de pezinho, bem na marquinha do meu côncavo e vou espalhando. Eu vou até mais ou menos no meio do meu olho. Eu não vou puxar muito pro canto, mas muito pra parte interna do meu olho, tá? Então, vou aplicando. Vou pegar mais um pouquinho. E vocês vão perceber que ele já começa até que meio que esfumar essa sombra. Fica bem bacana mesmo. Assim, tá? E daí eu vou vir com um begezinho. Eu vou usar esse aqui, ó. Com o mesmo pincel. Vou pegar aqui um pouquinho. Tá, gente? E vou aplicar em cima dessa sombra. Aqui, ó. Tá? E daí eu vou fazer um degradê entre a sombra marrom e o bege. Tá? E daí eu vou vir com o pincel de pezinho, assim, pra fazer isso, tá, gente? Deixa eu só tirar aqui um pouquinho, isso. E você vai esfumando bem, tá, gente? Pra ficar aquele degradê bem bacana. Mesmo que demore pra tu esfumar, mas que fique aquele resultado bem bonito, de uma maquiagem bem acabada. Eu peguei mais um pouquinho do bege, gente, e vou aplicar aqui, ó, pra ter uma continuação bacana nesse make, tá? Fiz isso, pronto. Se você não quer esse marrom tão forte, você pode pegar e esfumar mais um pouco, aplicar uma sombrinha mais clara em cima pra ficar mais sutil. Mas eu gosto de um make um pouquinho pesado, então
Ele é um pouquinho até parecido com aquele look da Ju da Malhação, tá, gente? Pra quem acompanha a Malhação sabe do que eu tô falando. Bom, gente, agora eu vou vir com um tom meio que esverdeadinho, tá? Eu vou fazer uma misturinha. Eu vou vir com esse marrom, agora eu vou vir com outra paletinha, tá? Eu vou vir com esse marronzinho aqui, que ele parece meio que um preto. E com esse verdinho musgo aqui, ó. Esse aqui, ó, gente, tá? Que eu tô apontando aqui. Eu vou pegar com o mesmo pincel, vou pegar um pouquinho de cada um, pegar um pouquinho do marrom, do verde e depois um pouquinho do marrom. E vou aplicar aqui bem no cantinho interno, externo do olho, tá, gente? Não precisa bater o pincel, tá? Só aplica aqui, ó. E dá uma esfumaçadinha de leve, tá? Eu vou vir com o outro lado do pincel, só vou dar uma retocadinha aqui, gente, que eu não tô muito feliz. Aí. Aí, agora sim, ficou bem do jeitinho que eu queria. Aí. Ó, eu apliquei esse pouquinho ali, não dá nem pra perceber se é muito um verde ou um marrom. Fica bem uma mistura bem bacana. Se você não quer fazer essa misturinha, não consegue chegar num tom bacana, eu indico um tom assim, ó, que tu olha que ele é verde, mas na verdade tem um fundo meio marrom, tá? Dá bem certo também. Tá? Então, agora eu vou vir, gente, é uma mistura de um bege pra um dourado, tá? Que é esse tomzinho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui com o pincel esse tom aqui, ó. Tá? Eu vou vir com outro pincel de pálpebra, tá? Eu vou usar esse aqui. Ele é igual aquele que eu usei pra aplicar a sombra bege, só que ele é menos fofinho. Então, eu vou vir pegando aqui a sombra e vou aplicar no meio da minha pálpebra, tá? Eu não vou chegar aí até o cantinho do meu olho, só aqui no meio mesmo, tá? Pra dar uma sequência bacana nesse meu make. Assim, gente. Tá? Então, ficou assim. E daí, eu vou vir com uma esponjinha bem pequenininha. Eu gosto bastante de esponjinha, tá, gente? Tem gente que não gosta muito, mas eu gosto. Eu vou vir com esse branquinho aqui, primeiro, tá? Vou aplicar aqui no meu cantinho interno do olho. E vou descer um pouquinho aqui embaixo, tá? Só pra dar um pontinho de luz bem bacana no olho. E vou aplicar um pouquinho desse branco aqui, ó, pra iluminar minha sobrancelha, tá, gente? Com o mesmo pincelzinho, com a mesma esponjinha, ok? Pronto. Aí assim, gente, agora só falta aplicar o lápis e o rímel e o batom e pronto, o make tá pronto. Bom, gente, primeiro eu vou aplicar o lápis. Eu ainda tô em dúvida, eu não sei qual que eu vou aplicar. Eu vou dar duas opções, um lápis branco ou lápis preto. Eu vou fazer com preto, mas se vocês quiserem fazer com branco, ele vai abrir mais o teu olhar e fica mais bacana pro dia a dia, tá? Então, primeiro eu vou fazer aqui com o branco pra vocês terem uma ideia, e depois eu faço com o preto. Então... ó. Fica assim, ó, ele abre bem o teu olhar, fica bem bacana. Ou fazer com preto. Eu vou fazer com preto, tá? Porque eu acho mais bonito com esse make. Claro, quando eu faço o delineado na linha em cima aqui na pálpebra, daí eu passo o lápis branco na linha d'água pra não ficar aquele make tão carregado, excessivo. Então, eu vou aplicar aqui. Ai, peraí que eu acho que não tá mostrando pra vocês, tá? Vou aplicar aqui. Não olha que é tão preto agora, mas... deixa eu aplicar bem aqui no cantinho. Assim. E agora, claro, como sempre, pra caprichar ao máximo na máscara de cílios, eu vou usar a Super Shock da Avon, tá? Que eu gosto muito dela, porque ela separa bem os cílios. Então vamos aplicar. Bom, gente, estão conversando lá na frente, tá? Me desculpem, mas eu não vou parar aqui o vídeo por causa da conversa lá fora. Então, gente, eu vou passar aqui a camada. Passem quantas camadas de rímel vocês quiserem aí, tá? E passa um pouquinho aqui embaixo também, fica bem bacana. Bom, aí, gente, ficou mega cílios, ó. Com cílios bem bacana. E agora, gente, não sei se vocês perceberam, mas eu não passei corretivo nessa parte embaixo antes. Então eu vou passar agora, porque às vezes acontece de borrar um pouquinho embaixo e eu prefiro, então, estar passando o corretivo depois. Tá, vamos esperar mais um pouquinho. Aí. E espalha, estica bem, pra ficar bem bonito. Aí, ó, pronto, gente.
Agora eu vou fazer o outro olho, gente, e já volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Bom, meninas, voltei com o make concluído. Terminei o meu outro olho, ó, ficou bem igualzinho. Rímel ficou perfeito, ficou tudo bonito. Agora, gente, só falta a boca mesmo. Então, vamos lá. Eu vou usar um lip balm, eu vou usar o do Chapstick, tá? O Cranberry. Tá, vou aplicar ele. Eu gosto de aplicar ele que deixa a boca bem hidratada, tá, gente? E eu levo ele pro colégio e só fico reaplicando ele, porque batom acho que não tem necessidade de ficar reaplicando no colégio. Bom, gente, eu vou usar aquele batom de volume da Avon, o Mouth, esse tomzinho rosinha lindo. É aquele que tem a parte branquinha no meio, tá, gente? Lindo, lindo. Com ele não há tanta necessidade de passar lip balm, porque essa parte branquinha no meio já meio que funciona como lip balm. Mas mesmo assim, eu quero uma boca bem sutil, então eu vou aplicar ele junto. Eu aplico o lip balm, tá? Fazendo caras e bocas. Bom, então ficou aí. E com o lip balm o lábio fica mais brilhoso. Parece até que é um glossinho, nem que é um batom. Tá, gente? Então, ficou assim o meu make de ir pra escola. É assim que normalmente eu vou pra escola. Às vezes eu não aplico tanto marrom no olho. Às vezes eu aplico um lápis branco, daí fica um make mais clarinho, assim, fica mais sutil. Mas hoje eu quis mostrar o make que eu normalmente uso, que é com lápis preto. E é esse make, então, gente, que eu uso pra ir pra escola. E, gente, eu não uso blush, tá? É uma coisa que eu não gosto muito, eu só aplico mesmo o contorno, que é uma coisa que eu acho que fica bacana, que dá uma afinadinha super bacana no rosto. Então, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal aqui embaixo, favorite o vídeo, eu vou agradecer muito. Obrigada, beijos e tchau, tchau, até a próxima.